Bonjour à tous! Sejam bem-vindos à quarta aula da nossa maratona Academia Baguette, com aulas gratuitas de francês para iniciantes. E hoje nós vamos ver os artigos definidos e indefinidos. Indefinidos, olha, eu misturei português com francês. Alors, les articles définis et indéfinis, que significa que os substantivos, eles têm gênero, como no português. Feminino ou masculino. Sempre vale lembrar que quando você aprende uma palavra nova em francês, você tem que aprender junto com o artigo respectivo, porque uma palavra, quando ela é masculina ou feminina em francês, ela não é necessariamente masculina ou feminina em português. Então isso é muito importante. Bonjour, eu sou Ana Paula, professora de francês e presidente executiva do Academia Baguette. Soyez la bienvenue, sejam bem-vindos. E como vocês já sabem, no final de cada aula sempre tem uma lição de casa, então fica aí até o final da aula para você poder colocar aí nos comentários as suas observações sobre a aula, os exercícios, e eu vou adorar ler. Eu adoro ler, e depois no final dessa maratona, né, de 2 semanas, tendo aula de segunda a sexta, eu vou fazer um vídeo corrigindo e explicando e esclarecendo algumas dúvidas que vocês possam ter. Então, mas tem que ter no comentário, porque se não tiver, eu não vou poder saber e aí não vai ter vídeo de esclarecimento, tá bom? Très bien, então vamos lá passar para a aula. Então, vamos começar com os artigos definidos, les articles définis. Alors, você tem la, que é o feminino, le féminin, le, que é o masculin, e les, que é o plural. Aqui agora eu vou dar uns exemplos para vocês de palavras femininas. La classe, la voiture, la neige, la robe, la maison. Então, la classe, a aula ou a turma, né, de uma classe. La voiture, o carro, olha só. Não falei agora há pouco? La voiture, o carro. Então, voiture em francês, carro em francês é féminin e em português masculin. Então, por isso que é muito importante vocês já aprenderem a palavra com o seu artigo respectivo. La neige, a neve. La robe, o vestido. La maison, a casa. E agora alguns exemplos no masculin. Le français, le livre, le bateau, le soleil, le pantalon, le château. Alors, le français, o francês. Le livre, o livro. Le bateau, o barco, o navio. Le soleil, o sol. Le pantalon, a calça. Tá vendo? Le pantalon masculin em francês e féminin em português. E le château, o castelo. E ensuite, vocês têm o plural. Les classes, les maisons, les pantalons, les bateaux, les livres, enfin, por aí vai. Então agora vamos ver alguns exemplos. La voiture est en face de la maison. La voiture est en face de la maison. Significa o carro está na frente da casa. Les livres sont chers. Les livres sont chers. Os livros são caros. Les robes sont dans le placard. Les robes sont dans le placard. Os vestidos estão dentro do armário. Então, eu coloquei aqui, vocês viram que temos aqui o verbo être, temos aqui la maison, la voiture no primeiro exemplo, les livres aqui no plural, e les robes, os vestidos, são dans le placard, no armário. Mais exemplos, opa! J'apprends le français avec la prof Anna. J'apprends le français avec la prof Anna. Eu estou aprendendo francês com a professora Ana. Le livre est sur la table. Le livre est sur la table. The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Le soleil brille dans le ciel. Le soleil brille dans le ciel. O sol brilha no céu. Então, mais uma vez aqui um detalhe bem interessante. Como a gente viu na negativa, né? Quando o verbo começa com vogal, a gente tem que colocar N apóstrofe. Então,
Com os substantivos, aqui com os artigos, é o mesmo princípio, tá? Então aqui eu coloquei aqui alguns exemplos. L'argent, argent, que significa din-din, money, dinheiro, começa com vogal, então você tem o L apóstrofe, l'argent. E vejam que eu coloquei aqui entre parênteses masculin, argent, porque assim, essa palavra ela continua tendo um gênero. Porém, esse gênero, ele tá um pouquinho escondido, né? Então, para você saber, isso é com a prática, ou você tem que consultar o vocabulário, o vocabulário não, o dicionário, caso você tenha dúvida se uma palavra ela é masculina ou feminina. Então, nesse caso, l'argent é masculin. Então, você coloca L apóstrofe porque começa com vogal. Ensuite, l'ami. Alors, essa palavra é interessante, l'ami. Ami quer dizer amigo, ou pode até ser namorado também, aí depende do contexto. Mas amigo ou amiga, quando você coloca o E no final, aí fica no feminino, ami. Donc, l'ami começa com vogal, temos que usar L apóstrofe. Ensuite, l'état, o estado, é uma palavra masculina, coloquei entre parênteses. L'école, l'école é escola, é uma palavra feminina. L'antenne, l'antenne, antena, é uma palavra feminina também. Então, a gente tem que ter certeza, né, do gênero das palavras. Mas isso, gente, calma, é uma coisa que... Beleza, tá? Vocês vão tirar de letra. Muito bem, então agora vamos passar para os articles, les articles indéfinis. O que significa les articles indéfinis? Porque a gente viu aqui os artigos définis, os definidos, que é le, la et les, que é o, a e os e as. E aqui les indéfinis é un, une e des. É tipo um, uma e uns, umas. Féminin, une et masculin, un. Une, féminin, un, masculin. Alors, coloquei aqui alguns exemplos de vocabulário. Une classe, une voiture, une robe, une maison, une glace au chocolat. Então, aqui são palavras femininas, né? Une classe, uma aula ou uma turma. Une voiture, turma no sentido de uma turma de classe, tá? Une classe, une voiture, um carro. Une robe, um vestido. Une maison, uma casa. Une glace au chocolat, um sorvete de chocolate. Alors, vamos passar agora pro masculin. Un français, un livre, un bateau, un pantalon, un château. Alors, un français, um francês. Un livre, um livro. Un bateau, um barco ou um navio. Un pantalon, uma calça. Un château, um castelo. E aqui vamos ver o plural. Des classes, des voitures, des bateaux, des pantalons, etc. Então, umas aulas, uns carros, uns navios, uns barcos, umas calças. Então, vamos ver aqui algumas frasezinhas para entender. J'ai une voiture grise. J'ai une voiture grise. Eu tenho um carro cinza. Então, nós temos ali o verbo avoir, né? J'ai, lembra? J'ai, lembra da pronúncia? Je e G do verbo avoir. J'ai une voiture grise. J'ai envie de manger une glace au chocolat. J'ai envie de manger une glace au chocolat. Eu estou com vontade de comer um sorvete de chocolate. Ela délivre sur la Révolution française. Ela délivre sur la Révolution française. Ela tem livros, ela tem uns livros sobre a Revolução Francesa. Parfait. Então, antes de passar por les présentateurs, eu vou aqui fazer mais uma vez le marketing das minhas aulas de francês. Então, vocês sabem que no mês de outubro, no começo de outubro, vão iniciar novas turmas de francês para iniciantes, que é o módulo Français Basique. Começa no início de outubro, as inscrições estão abertas, então você pode aqui escanear o QR Code que está aqui na tela, ou então você acessa o site cademinhabaguete.com, Cadê Minha Baguete, tudo junto,
academiabaguete.com, você preenche o formulário e você vai receber um PDF com todas as informações sobre o curso, tá, os detalhes. Mas você tem que ir logo porque as vagas são limitadas, porque as aulas serão diretamente comigo, então vão ter no máximo 8 alunos por turma. É bem limitado, então você tem que ir logo, senão você vai perder essa oportunidade, tá bom? Alors, donc, là, on va parler, a gente vai falar dos déterminants. Les déterminants, quando a gente determina alguma coisa, a gente apresenta alguma coisa. Donc, você tem, por exemplo, fiz aqui uma tabelinha, você tem article indéfini, article défini e pluriel. Como que você vai usar essas regrinhas, né? Esses artigos junto com les déterminants. Alors, c'est une maison. Então, você tem ali com o artigo indefinido, c'est une maison, significa é uma casa. Ensuite, com o artigo défini, c'est la maison de Marion. C'est la maison de Marion. É a casa da Marion. Então, vocês viram a diferença aqui? C'est une maison é uma casa. Ok. Depois, com o artigo definido, c'est la maison de Marion. É a casa da Marion. E depois você tem o plural, ce sont des maisons en bois. Ce sont des maisons en bois. São casas de madeira. Ensuite, c'est une fille. É uma menina. C'est la fille de Paul. É a filha do Paul, porque filha pode significar menina ou filha. É a filha do Paul. Ce sont des filles. São meninas. Ensuite, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur é computador. C'est l'ordinateur de Laure. Então, c'est l'ordinateur de Laure é o computador da Laura. Da Laure. É o computador. Então, temos ali L apóstrofe, porque ordinateur começa com vogal. Ce sont des ordinateurs puissants. Ce sont des ordinateurs puissants significa são computadores poderosos, computadores que têm bastante potência. Voilà, potência. Et pour finir, c'est un professeur. C'est un professeur é professeur. C'est le professeur de chimie de l'école. C'est le professeur de chimie de l'école é o professor de química da escola. Ce sont des professeurs de littérature. Ce sont des professeurs de littérature, são professores de literatura. Então, les déterminants, eles servem para você apresentar alguma coisa ou uma pessoa. C'est moi, sou eu. C'est moi. C'est toi, é você. C'est elle, é ela. Muito bem, gente. Agora eu vou pedir para vocês fazerem a lição de casa. Então, obviamente, vocês vão usar les déterminants, les présentateurs, que vocês vão misturar junto com os artigos, les articles définis e indéfinis. Vocês vão fazer essa lição e como, né, eu já disse antes, vocês podem dar uma pescada em vocabulário nos outros vídeos do canal, porque tem vários vídeos com vocabulário. A aula vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã. À demain. Gros bisous. Bye.